Nós queremos cumprimentar os companheiros que estejam conosco pela internet, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe, nos envolvendo nas vibrações da pacificação. Nós sabemos, para quem já está acostumado com a casa, que hoje a reunião é dedicada ao patrono da casa, Leon Denis. E aí vocês receberam uma página que é, na verdade, hoje, uma palestra que será feita ali pela nossa querida Aparecida, que é uma homenagem ao codificador da doutrina. Agora, em outubro, ele aniversaria, não é? Então, a página é em homenagem a esse trabalhador que trouxe para nós a codificação. E é um dos nossos diretores, Baltazar, quem traz para nós essa reflexão em forma de homenagem. É do livro Pela Graça Infinita de Deus, no seu volume 2. A psicofonia é do nosso amigo Altivo. E diz então, com o título Kardec, o renovador de ideias. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Há homens na Terra que têm um condão de multiplicar ideias, de renovar concepções e de fermentar os sentimentos das criaturas. Entre muitos que desceram à Terra, está o nosso homenageado de hoje, Allan Kardec, alma de escola, mas acima de tudo, espírito com as qualidades já citadas, de fazer multiplicar ideias, valorizar sentimentos e tornar compreensíveis atos e sentimentos dos homens. Deve-se olhar para a figura de Kardec também sob este aspecto. Somente um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus, seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem que tanto necessita de transformar-se no dia a dia. A doutrina dos espíritos, que ele tão bem soube traduzir para os homens da terra, teve nele um elemento que impulsionou certamente a ideia que trazia. Não fosse ele um ser dedicado, mesmo obstinado na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse com a doutrina dominante e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se de ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Ao homenageá-lo hoje, que todos do fundo do coração orem e observem essa qualidade tão importante deste generoso líder que soube descer à terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem. Nas preces, agradeçam a ele, agradeçam a Jesus por ter permitido que Kardec chegasse até nós. E agradeçam a Deus por aquelas pessoas que já estão conhecendo a maravilhosa doutrina espírita. E que de posse dessas 3 orações, todos sigam adiante, no santificado propósito de caminhar na direção da elevação em busca de Deus. Que a bondade do Mestre Jesus ajude e abençoe a todos, iluminando os seus corações com a paz e com o sentimento da gratidão. Muita paz. Baltazar, pela graça infinita de Deus.
Então é com essa belíssima página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos numa prece dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, aqui estamos reunidos para a nossa noite de estudos e passes. Nós, os encarnados e os desencarnados. É sempre com alegria, Jesus, que nos reunimos nesta casa tão querida para refletirmos um pouco mais sobre a realidade espiritual que somos. E hoje, a nossa gratidão muito se intensifica por esse pensamento de prece ao nosso codificador Kardec. Que possamos todos nós elevarmos os nossos pensamentos e, a partir desse momento de estudos, podermos ter um pouquinho mais da noção do que é essa doutrina amada para todos nós que estamos com esse convite de refletirmos sobre o Teu Evangelho, Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Que seja sempre agradecendo a todos esses benfeitores que nos acolhem, aos nossos guias em particular, mas sobretudo, Jesus, sempre em Teu nome e em nome de Deus, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, que pedimos que abençoe os companheiros Aparecida e Turíbio, que hoje trarão para nós as reflexões da noite. Mas queremos muito te pedir também, Jesus, que permaneça conosco para nossa segurança, onde quer que estejamos, em sintonia com esse momento de esclarecimento, encarnados e desencarnados. Que assim possa ser, Jesus, graças a Deus. Então, amigos, a nossa Aparecidinha vai trazer essa primeira parte das reflexões, vamos abraçá-la com o nosso carinho. Muito boa noite a todos. Que Jesus muito nos abençoe o coração, o sentimento. Primeiro por termos chegado a casa, conseguimos chegar a casa. Não é? E a reunião da noite, geralmente chegam até a casa companheiros que vieram da sua atividade profissional, vieram da sua vida ativa, não é? Onde estiveram, e aqui conseguimos chegar. Então vamos ser gratos a Deus, a esses bons espíritos, e o melhor possível absorvermos as vibrações desses queridos amigos que estão aqui nos recebendo, estão aqui nos sustentando, estão aqui fortalecendo a cada um de nós numa reunião como essa. Sabemos que não acontece o estudo em si, acontece também todo um anteparo, toda uma proteção espiritual. E vamos lá pensar, sentir, porque não temos a menor dúvida, diante de tudo que aprendemos com a doutrina espírita, que hoje estaremos recebendo, com certeza, espíritos diferentes aqui em nossa casa, nessa reunião, como nas próximas, no sábado, na segunda, onde vamos estar reverenciando, sendo gratos a essa alma que conhecemos como Allan Kardec. E, nesse início de reflexão, nós gostaríamos de trazer esse momento de pensar, para nós pensarmos, refletirmos, como sentimos Kardec? Como entendemos Kardec? Quem é essa alma? Quem é esse espírito que estávamos comentando com uma querida amiga, né, com a nossa querida Luzia? Que espírito é esse que consegue perceber tão bem a ideia dos espíritos para trazê-lo de forma clara, objetiva, para todos os corações, chegando a todos os corações, chegando às nossas inteligências? Que espírito é esse? Às vezes, lamentavelmente, ouvimos alguns companheiros que vêm trazer a biografia de Kardec, isso em várias palestras, não é aqui em nossa casa, ouvindo no YouTube,
outras, que temos acesso a outras informações, alguns dizem assim, Kardec foi um homem comum. Foi um homem comum igual a todos nós. Ele foi comum no sentido de reencarnar num corpo físico, sim, reencarnar no corpo físico, e passar pelas vicissitudes de um corpo físico. Ele tinha fome, não é? Tinha lá o seu comportamento dentro das necessidades que um corpo físico tem, no sentido de se alimentar, de se abrigar do frio, de se higienizar, tudo isso. Mas era um espírito que, repetimos, para pegar ideias superiores, não é qualquer um. Tanto não é qualquer um que consegue pegar ideias superiores, trabalhar com ideias superiores e fazê-las chegar aos corações de forma transparente, conforme a recebe, sem nenhuma interferência da sua personalidade, que Jesus veio há 2020 anos, não é? 2020 anos. E o que os homens fizeram da mensagem de Jesus? Facetamos, não é, a mensagem de Jesus nas diversas ideologias que temos por aí. E Kardec vem, repetimos, como diz o nosso querido Baltazar, consegue manter a pureza da ideia. Recebe a ideia pura e transmite a ideia pura, sem nenhuma intervenção. E isso não é para qualquer espírito. Então vamos entendendo que Kardec é sim uma alma de escola, uma alma de grande elevação, e como alguns espíritos afirmam para todos nós claramente, ele faz parte da equipe do Cristo. Todos nós somos do Cristo, todos nós conhecemos o Cristo. Mas ele é daqueles espíritos que estão bem próximos do Cristo, conseguem perceber a sua ideia e repassar sem tisná-la, sem tocar a ideia do Cristo, não é que não traga nenhuma diferença. E dentro do planejamento reencarnatório de Kardec, não é? Ele vem reencarnar, vem nascer a dia 3 de outubro de 1804, segundo o biógrafo Jorge Damas, se não me engano é Jorge Damas, nós vimos há pouco tempo um vídeo, ele trazendo dados biográficos de Kardec, com diversas diferenças conhecidas, porque ele vai à França, ele pesquisa mesmo, corre atrás, e segundo ele foi feito o registro do nascimento dele em Lyon, mas realmente ele não nasceu em Lyon, a mãezinha dele, seus familiares foram levados a Lyon para fazer o registro, ele não nasceu realmente em Lyon. Isso não é importante sabermos. Mas dentro do planejamento reencarnatório de Kardec, não é? Ele nasce numa família de magistrados, uma família com um certo recurso financeiro, que lhe dá uma boa instrução, e lhe dando uma boa instrução, Kardec, aos 10 anos, é conduzido à escola que era, na época, a escola mais importante de todo o mundo, vamos dizer assim, que é o Instituto de Verdun, fundado por Pestalozzi, onde Pestalozzi faz toda uma revolução na educação. Enquanto na Europa, nas escolas mais tradicionais e as escolas mais importantes à época da Europa eram escolas ligadas ao catolicismo, os meninos, havia escolas só para meninos, escolas só para meninas, e algumas vezes que houvesse meninos e meninas numa mesma instituição, eram em classes separadas. E o nosso querido Pestalozzi vai revolucionar a educação, fazendo com crianças de sexualidade, de sexos diferentes, de idades diferentes e de situação financeira diferente, de classes sociais diferentes, vivessem todas juntas, aprendendo. E o aprendizado no Instituto de Verdun era realizado de forma intuitiva, não era um ensino que se diz, não é catequético, ou seja, alguém vai passando uma informação para o aluno absorver. O aluno recebia informação sim, mas ele recebia partes de informação para ele próprio, por ele próprio desenvolver o seu entendimento em torno daquele tema. A carga horária era bastante assim, pesada, vamos dizer assim. Começava às 8 da manhã e até às 10 da noite, vocês devem ficar pensando, como qualquer um pensa, mas como crianças ficando de 8 da manhã até 10 da noite, que processo é esse? Mas haviam oficinas em ambientes naturais, havia aulas de natação, havia aula de biologia que era feita no ambiente natural, astronomia, diversas ciências que hoje em dia numa escola comum, em pleno século XXI, não teriam um currículo tão ostensivo, tão assim, vivenciado com tantas experiências concretas, como
Pestalozzi, que sabemos também ser um espírito de envergadura, pelo papel que ele veio a desempenhar na educação na sua época, e até hoje, não é mesmo? O nosso querido Pestalozzi veio influenciar muito, modificar muito o pensamento sobre educação. E uma escola que deu certo. Passa por Iverdun grandes nomes da Europa, a nível não só de filhos de reis e rainhas, como também de famílias riquíssimas, não é? da burguesia, de toda a Europa. Kardec vai estar lá e lembramos uma coisa, a educação de Verdun vai influenciar em Kardec? Vai em que sentido? Do espírito reencarnado com uma missão, não perder o prumo. Poderia acontecer? No próprio Livro dos Espíritos diz que às vezes o missionário pode, de alguma forma, desviar o seu caminho. Então, há todo um planejamento para Kardec parar nessa escola, ele vai ficar um período grande nessa escola, e dado a sua inteligência, dado os seus sentimentos, dado a sua capacidade de relacionamento com as pessoas, o que hoje chamaríamos de inteligência emocional, inteligência espiritual, na linguagem moderna da educação, ele vai se tornar um monitor da escola, e Pestalozzi confiava tanto, no caso, ele trazia ainda o seu nome de nascença, ainda não era Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, ele vai se tornar um auxiliar direto do nosso querido Pestalozzi. E repetimos, ele vai estar nessa escola como um planejamento divino. Porque nessa escola tudo se baseava na observação. A criança tinha que observar os fatos, observar o que era levado até ela, nas diversas áreas do conhecimento, e ela própria tirando as suas conclusões, e anotando, fechando as suas próprias conclusões. Então, a observação, a formulação de hipóteses, até chegar a uma tese, que é o método científico. É o método científico. Então, lá, Kardec, vejamos bem, ele vai manter o que seu espírito já, de uma certa forma, trazia, com certeza, da espiritualidade, que é esse espírito científico, o espírito de observação, o espírito de tirar as suas próprias conclusões e formular suas teses, e assim progredindo. Então, ele vai deixar Iverdun, não é? Vai voltar para a Europa, totalmente envolvido com aquela ideia de educação, vai se envolver com a educação, vai sair da linha que a sua família teria, que seria o magistrado, advocacia, juízes, e vai se dedicar totalmente à educação. Vai lançar livros importantíssimos para a época, eram muito vendidos, eram muito procurados os livros que ele lançava. Eu não vou ficar citando aqui, que eu vejo aquele relógio começar a correr e fica preocupado em dizer a parte mais importante, não é? Então, ele lançou livros ligados à aritmética, à química, à física, à gramática, à escrita, à ortografia, a se escrever de forma correta. E, repito, os livros dele faziam muito sucesso porque eram fáceis de ser compreendidos, e os métodos que ele trazia para facilitar o entendimento da criança, do jovem, do pré-adolescente, ele absorvia aquele conhecimento com muita facilidade. Com isso, o que era comum acontecer nas escolas da época, porque naquela época já existiam algumas escolas públicas, já existiam, havia muita dificuldade, às vezes, da criança aprender, do jovem aprender. Porque o método das escolas eram aqueles métodos tradicionais do professor falar, o aluno ter que aprender, e não haviam aqueles recursos que hoje em dia se tem, múltiplos, não é? De haver, de repente, um atendimento específico ao aluno, um amparo específico ao aluno, um contraturno para que o aluno pudesse melhor aprender as matérias que não conseguisse entender. Então, as suas obras faziam muito sucesso. E ele vai demonstrando a sua grande preocupação em que as pessoas se intelectualizassem, mas que também trabalhassem os seus sentimentos. Porque a pessoa intelectualizada, com o seu sentimento trabalhado, ela se torna um melhor cidadão. Ela tem melhor qualidade de vida. Ela vai viver muito melhor em qualquer lugar que ela vá se colocar, com a sua inteligência, com o seu sentimento trabalhado, com a sua educação elaborada, ela vai conviver melhor. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós que vivemos numa cidade onde a educação é algo que ainda deixa muito a desejar, sentimos na pele isso, resultados. Como ele mesmo coloca na questão 685, quando vai ser falado sobre a lei do trabalho,
Ele tem uma nota belíssima que é muito usada por todos aqueles que lidam na educação. Ele vai dizendo, não basta, não é, educar como as escolas comuns educam. É preciso formar caracteres. É preciso formar caráter. Dar instrução, sim. O saber, sim. Mas também formar o caráter da criança. Dar à criança a noção da vida moral. Do poder entender o que é vivenciar, convivenciar com outros. Então ele vai lançar, ele vai ter dentro da sua própria casa um instituto onde ele vai dar aulas de graça para jovens e adolescentes para, tendo essa aula de graça, poder ter acesso a cursos que hoje chamaríamos do ensino médio. Saindo de uma fase primária, do que seria o primário, ter acesso fácil ao segundo grau. E assim seguir a sua vida, conseguir a sua independência econômica, a sua independência intelectual, ir adiante. Então ele amava a educação. Um dos primeiros livros que ele lança, essa edição não é aqui, foi lançada aqui pela nossa casa. O CELD, a editora CELD editou esse livro também. Esse aqui é de outra editora. Nós tínhamos o editado aqui por nossa casa, mas a gente cometeu a ingenuidade de emprestar, não é? E às vezes a gente empresta e as pessoas gostam tanto do livro que esquecem de devolver. Ficamos sem ele, só ficamos com essa edição que é de outra editora. Ele vai lançar esse livro com 24 anos de idade. Ainda não era espírita. E ele vai ter algumas falas que nós vamos trazer para vocês, só para vocês verem quem é esse espírito, né? Num momento em que ele vai ser homenageado, ele é homenageado pelos livros que ele lança e presta uma homenagem, não é? Como se fosse a Secretaria de Educação de Paris, assim mais ou menos, vai prestar uma homenagem a ele. Ele faz um discurso, discurso pronunciado na distribuição de prêmios, por senhor Rivaio. Ele vem dizendo um momento assim: venho segundo meus hábitos, aproveitar essa solenidade para vos prestar contas da minha gestão, ansioso por justificar a vossa confiança, esforço-me por reformar o que me parece defeituoso, por acrescentar o que me parece útil, por aproveitar numa palavra as observações que faço todos os dias. Olha só, a observação que faço todos os dias. Ele lidava com as crianças, ele lidava com os jovens, ele lidava com a educação. Ele está colocando que ele observa todos os dias. Pois a educação é a obra da minha vida. E todos os meus instantes são empregados em meditar sobre essa matéria, a educação. Feliz quando encontro algum meio novo. Olhem só, ele se sente feliz quando encontrava algum meio novo ou quando descubro novas verdades. Proponho-me, senhores, a entreter-vos sobre algumas melhoras que introduzi nesse ano e submeter-vos a algumas reflexões sobre a influência de certos estudos. E ele vai falar aqui, como vai falar também em outros livros deles, que vai falar sobre educação, como é que as mãezinhas tinham coragem, muitas vezes, para, às vezes, ter uma renda a mais em seu lar, deixar crianças entregues às pessoas que elas não conheciam. Até que ponto valeria a pena para uma família, para uma sociedade, para a mãe ter um dinheiro a mais para se sustentar, para sustentar a família, deixar seus filhos entregues às pessoas que não entendiam nada de educação. Como aquelas pessoas iam conduzir os seus filhos? Que futuro aquelas crianças teriam? Vejam bem, não é uma crítica às mães. Indiretamente, o que está acontecendo? Se a mãe precisa sair de casa para trazer um sustento e deixar seu filho entregue a que ela não conhece, é uma crítica ao processo social que está acontecendo no momento. Para a mulher precisar sair de casa e ter para que sustentar, para os filhos não morrer de fome, deixar a criança entregue na mão de qualquer um. Está claro isso? Então, que o nosso Kardec vai todo momento, ele foi premiado muitas vezes, e ele foi muito conhecido na França por esse professor, por essa dedicação extremada à questão da educação. Das crianças, os jovens, e até a educação para adultos já havia na época, se formar e ter a sua independência econômica, mas principalmente clarear as ideias. Saber ler, saber se expressar, saber escrever, ter habilidade nas ideias para ler um texto, fazer uma crítica. É muito belo ler essa vida, essa parte da vida de Kardec, como ele lutou para isso. E ele também se envolve, ele também é profundo estudioso em tudo que chegava ao seu conhecimento. Ele vai se aprofundar também no conhecimento do magnetismo, que estava muito em voga na época. O
O que era o magnetismo à época? Estudiosos da ciência, da física, da química, da fisiologia, sabiam, estudavam, que Mesmer, não vamos também entrar muito em detalhes, foi um homem que trouxe toda uma teoria sobre o magnetismo, que os corpos são magnéticos, todos os corpos têm magnetismo, e nós, o ser humano, também tem magnetismo, e o magnetismo humano pode interferir no outro magnetismo humano, para curar. Para curar não só as doenças físicas, como também as doenças psicológicas, psiquiátricas. Ele também estudava isso. E esquecemos de falar, Kardec assim, era daquele espírito, como que nosso querido Baltazar nos trouxe, que com bom senso, com educação, com regularidade, ele aumentava muito o seu conhecimento. Seu conhecimento tinha uma abrangência muito grande. Ele dominava 4 línguas. O alemão, o francês, o espanhol com certeza, e uma terceira que eu não estou me lembrando agora. Mas ele dominava também 4 línguas. E com isso também facilitava muito, ele fazia, uma das formas de ganho que ele tinha era a tradução de livros. Então, quando ele já, aos seus, por volta de 55, ele tinha em torno de seus 51 anos de idade, um amigo seu vem falar, me perdoe não citar nomes, não vou me preocupar em citar nomes que a gente estava na cabeça, conforme a gente vai falando, esquece. Um amigo seu, muito querido, vem falar sobre que as mesas estavam, não é? As mesas girantes, estava na moda as mesas girantes, ouvimos aqui na Casa Espírita falar muito sobre mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Estava na moda na Europa, mesas redondas, que tinham um eixo, não é? Sobre 3 pés, e as pessoas, quando sentavam-se à volta dessas mesas, as mesas começavam a se movimentar, rodavam, subiam, desciam. E esse processo começou a acontecer não só na Europa, como também na América, não é? Na Nova América. Conhecemos, quem estudou aqui na casa, passou pelo que é o Espiritismo, ouvimos falar do fenômeno de Redesville, as irmãs Fox, não é? E estava na moda o movimento das mesas. Era uma coisa que estava na moda, mas Kardec não tinha tempo para se envolver com esse processo. Mas um amigo chama, olha, as mesas estão falando. As mesas estão falando. Falando no sentido de raciocinar, dar respostas. E Kardec não deu muita atenção, porque esse era um senhor, um amigo dele, que era muito exaltado nas ideias. Ele resolve ir, foi uma primeira vez, olhou, não deu muita importância. Um outro amigo convida, esse amigo era uma pessoa mais focada, mais centrada. Ele resolve, então, estar lá e ver o tal fenômeno. Ele observa que realmente haviam respostas, parecia, se não me engano, um grupo, respostas, perguntas mais sérias, não é? E dali, Kardec observa com um olhar de educador. Ele observa com o olhar de alguém, como ele colocou aqui no texto que nós lemos, que estava sempre atrás de coisas novas, que pudessem auxiliar as pessoas a pensar e a sentir. Então, há um momento em que ele diz, no livro Obras Póstumas, que ali, naquele momento, ele observou com mais atenção, viu as respostas sendo dadas, com certeza houve toda uma movimentação da espiritualidade para ajudá-lo a focar, observar e ter um outro olhar sobre o processo. Ele diz que ali ele viu a solução que ele sempre buscou na vida, que era entender o processo da vida após a morte. A vida continuava. Os espíritos que até então se tinha a ideia que estavam isolados, ou no céu, ou no inferno, no limbo, eles podiam estar ali, conversar, comunicar-se. Então ele viu ali toda uma outra potência, uma outra força, que mais adiante os espíritos vão dizer, não é? Que é uma força da natureza, toda uma força nova da natureza, e que estava tudo por ser descoberto, tudo por ser feito. E que as pessoas naquele momento brincavam, faziam perguntas fúteis, não muito sérias. Ele passa então a frequentar essa reunião desse amigo, que era uma pessoa mais séria, não é? Mais dada, mais focada. Já existiam pronto, apresentado a Kardec um caderno com 50 perguntas já tinham sido feitas aos espíritos, e quando entregam a ele, segundo seus amigos, dizem que foi entregue a ele porque sabiam o espírito de síntese que ele tinha, capacidade de sintetizar e organizar as ideias. Então ele pega esse caderno, ele lê, continua indo às sessões, ele mesmo fala no livro que é o Espiritismo, que essas sessões passaram, então, ele levava perguntas elaboradas por eles, não é? Passaram a vir espíritos que davam respostas mais profundas, e daí então começa todo um diálogo.
Kardec com os espíritos, porque já havia antes, tanto que é apresentado a ele esse caderno com 50 perguntas. Então Kardec percebe ali todo um mundo novo, repetimos, toda uma experiência nova, e ele vai então organizar essas perguntas nos 50 cadernos, vai fazer outras além das que estavam naquele caderno, e vai ter assim constantemente esse contato com os espíritos, além da sua vida particular continuar na área da educação, porque ele precisava se manter. Precisava manter, como homem, não é que está num corpo físico, manter as suas despesas materiais, vamos dizer assim. E das questões que ele foi organizando, ele mesmo diz que percebeu, ele sentiu que foi se formando um corpo de doutrina. Um corpo de doutrina que, com a ajuda dos espíritos, com o auxílio da inspiração dos espíritos, ele vem então elaborar e acaba sendo editado o primeiro livro dos espíritos em 1857. Que, segundo os historiadores, tinha bem menos perguntas do que a edição atual, que são 1018 questões. E ali, então, é formulada toda uma filosofia nova. E vamos lembrar uma coisa que os espíritos nos dizem, né? Uma ideia que os espíritos nos dizem. A doutrina foi revelada, foi trazida no momento exato em que a França, à época, a Europa, o planeta todo, passava por diversas revoluções. São, para a gente ter uma ideia, aqueles que estão chegando à nossa casa pelas primeiras vezes. Na mesma época, na mesma fase em que a doutrina espírita chega, foi lançado, não é? O livro A Evolução, o livro de Charles Darwin, Teoria da Evolução, em que cientificamente se mostra que há toda uma evolução das espécies, o livro A Evolução das Espécies. No mesmo período também, em 1848, Karl Marx lança o livro, que vai ser a base dos movimentos sociais mais radicais, um pouco mais radicais, e tantas outras invenções que foram surgindo à época. A máquina a vapor. A Europa vivia assim, como dizem, não é? Há um livro intitulado Em Torno de Rivaio, que são 5 autores, inclusive a nossa querida companheira de Freitas, que é de lá, Rita de Cássia, mas frequenta muito aqui a nossa casa, nos auxilia muito nos estudos aqui em nossa casa. Ela também tem uma parte que vai tratar das artes, na época de Kardec. E nesse livro traz tudo o que estava acontecendo, para a gente entender em que momento os espíritos fazem essa revelação, trazem a revelação da doutrina espírita. Que se viesse antes, sem certas informações científicas, como a descoberta da comunicação as ondas hertzianas, não é? Esqueci agora, fugiu da minha cabeça. A comunicação gente, fugiu da minha cabeça. Telégrafo, obrigado. Pelo telégrafo. E tantas outras, né? A utilização do vapor, tantas outras invenções que iam auxiliar a concepção a fazermos uma analogia com a descoberta, entre aspas, desse novo mundo, que era o mundo dos espíritos. Então, lançado o Livro dos Espíritos, começa uma verdadeira guerra ideológica. Claro que houve a perseguição, tanto de cientistas que não entendiam da religião, certo? Principalmente quando é lançado o Evangelho, há uma grande perseguição, a ideia, não é? Da doutrina espírita. E Kardec é constantemente avisado, sustentado pelos espíritos. Há nesse livro Obras Póstumas, na segunda parte do livro Obras Póstumas, várias citações que ele vem fazendo de quando foi colocado, quando ele começou a frequentar a casa do senhor Baudin, se não me engano, senhor e senhora Baudin, e o espírito chamado Zéfiro começa a dar orientações para eles de que ele teria uma missão, que ele tinha a missão de fazer, não é, codificar a doutrina, das lutas que viriam. E no final dessa resposta desse espírito, ele vem confirmando que tudo que o espírito falou das lutas reídas que ele teria que vivenciar, aconteceu, tudo aconteceu. E vamos imaginar um homem, a coragem desse espírito de enfrentar toda uma comunidade filosófica. Estava também em voga o positivismo de Augusto Comte, estava muito em voga. A Revolução Francesa ainda não tinha feito 100 anos da Revolução Francesa, então a descrença a nível de religião estava muito forte, a descrença a nível de religiosidade. Havia caído muito as ideologias religiosas. Estava muito em voga esse positivismo. O que é o positivismo?
é a ideia, não é, de que Deus não existe nada além do que nós podemos confirmar com os nossos sentidos, não existiria nada. Mas veja bem, a ideia era uma ideia muito materialista, mas tinha o seu lado positivo no sentido da convivência social. Mas como um ser, como seres que nós somos, né, que a doutrina espírita veio revelar tudo isso, que somos imortais, que temos todo um caminho à frente, conseguiríamos conceber a ideia de uma vida só. Hoje nós que estamos aqui, vamos fazer uma reflexão rapidamente. Hoje que estamos aqui já frequentando a casa espírita, alguns de nós estamos nos cursos, já frequentamos os encontros, já temos uma certa base doutrinária. Conseguimos conceber de voltar um pouco atrás e nos imaginar espíritos que nascemos junto com o corpo e vamos morrer junto com o corpo? Não conseguimos mais. Depois que a gente vai adentrando a ideia, absorvendo a ideia da doutrina espírita, a gente não consegue mais pensar, dificilmente conseguir pensar em que você é um ser que, de repente, a morte chega, teu corpo físico não pode mais produzir, acabou. Acabou-se. Não é? E muito importante lermos a obra O que é o Espiritismo, que foi lançado depois do Livro dos Espíritos. Por quê? O próprio Kardec percebe a ideia de ter em um livro mais sucinto o resumo da doutrina espírita, de forma também em forma de perguntas e respostas, assim como é o Livro dos Espíritos, e trazendo os principais focos de dúvida com relação à doutrina. As manifestações físicas, a ideia de Deus, a imortalidade da alma, e no que o Espiritismo ele vai explicando. O nosso querido Altivo, ele sempre nos dizia que nós, como espíritas, deveríamos esporadicamente mergulharmos no que é o Espiritismo, que é o livro que mais representa o pensamento de Kardec, que se é o pensamento de Kardec, é o pensamento dos espíritos. É a compreensão da lei de Deus, já que ele consegue, com muita transparência, trazer essa lei para todos nós. Então, queríamos voltar à questão das lutas. Por que tantas lutas? Primeiro que era muito cômodo aqueles que já tinham aderido à ideia do materialismo, não pensar em consequências morais dos atos. Muito cômodo eu pensar que vou morrer, acabou-se. Não há consequências para os meus atos. Muito cômodo. Outro grupo que muito atacava, né, a parte científica, os cientistas. Por quê? Como Kardec muito bem coloca também no que é o Espiritismo, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai colocar os cientistas, até hoje, continua a ocorrer da mesma forma, eles queriam ter acesso a esse mundo espiritual da mesma forma que tinham acesso aos fenômenos da natureza, os fenômenos naturais. Que os fenômenos naturais ocorrem com uma certa regularidade. A grande maioria deles tem as suas fases. O sistema solar, quem lida com astronomia, quem lida com física, quem lida com química, sabe o quanto as leis materiais regem os fenômenos naturais. Não é mesmo? No mundo material. Mas em se tratando dos espíritos, é diferente. Por quê? Os espíritos não produzem fenômenos como os homens querem. Eles produzem os fenômenos conforme eles acham necessário e no momento em que eles querem. Aquela frase bem singela do nosso Chico, não é? O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Forma bem simples de entendermos que eles é que sabem o momento certo de produzirem os fenômenos. Então, quando os cientistas se envolviam, os fenômenos não aconteciam, eles negavam. Pronto, não existe. E um outro foco que ele vai dar muito no Livro dos Médiuns, nos 4 primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, é que os cientistas da época também não entenderam que para os espíritos serem imateriais, haveria toda uma lei diferente para lidar com eles. Era necessário primeiro se entender a natureza dos espíritos. Não tem mais um corpo físico, visível aos nossos olhos materiais, mas existe um outro corpo que não é visível aos nossos olhos materiais. E isso muito dificultou as experiências científicas da ciência material. Surge então, com a revelação dos espíritos, o que Kardec vem chamar de ciência espírita. E que todos aqueles que estavam junto a ele, junto a Kardec, formando um corpo,
corpo de pesquisadores, de cientistas sérios como Gabriel Delany, Camille Flammarion, que era astrônomo, e tantos outros, criam a ciência espírita. Há livros que os espíritas deixaram de ler e que precisamos conhecer e tomar o gosto por essa leitura, como as obras de Gabriel Delany. Alma Imortal, não é? Tem um livro também dele com relação à ciência, que também não estamos lembrando o título, que vai falar sobre a ciência espírita, e vai falar do princípio inteligente, desde quando o espírito é formado, até se tornar, não é? Um anjo. E outras tantas obras, como também vamos citar o nosso querido Ernesto Bozano, que vai trazer as suas experiências em torno de diversos fenômenos. Há um médium também português chamado Fernando de Lacerda, que vai lançar também todas as suas experiências mediúnicas, um livro intitulado No País da Luz. Então há diversos espíritos, Alexandre Aksakoff, muitos cientistas que estudaram a ciência espírita. Uma boa parte desses cientistas, eles ficaram no espiritualismo, ficaram na comprovação do fenômeno. Que fenômeno? Espíritos se materializavam, fenômeno de voz direta. O que é o fenômeno de voz direta? Ouvia-se um espírito falar. Naquela época não havia aparelho de som, aparelhagem de som. Então se ouvia os espíritos falar dentro de uma sala. Espíritos materializavam só o aparelho fonador para que uma mensagem fosse dada. Havia os aportes. O que eram os aportes? Eram transportes de objetos de um local para o outro. Há um livro conhecido como No País das Sombras, de Elisabeth Desperance, em que essa médium era uma médium com muitas possibilidades mediúnicas, uma médium inglesa, e ela fazia muitos fenômenos de transportes. E o que mais chamou a atenção é quando ela transporta um lírio de quase 1,5 metro, um lírio dourado, era um lírio raríssimo, o vegetal mesmo, vivo, ele foi transportado para o local da experiência com os cientistas, e ali eles tocam, eles sentem, não é? Ninguém sabia dizer de onde tinha vindo aquele lírio a espiritualidade permitiu que ficasse na ambiência, e como todo ser, não é? Ser vivo, ele acabou vindo a morrer. Mas vamos parar aqui com esse processo, que é a parte moral, que é o mais importante, nós precisamos entrar na parte moral. Então, Kardec também lutou corajosamente com esses cientistas de renome, dizendo claramente para eles, eu vou usar a minha linguagem. Claro que Kardec usou uma linguagem mais rebuscada. Vocês querem adentrar o mundo espiritual, vocês querem obter resposta dos espíritos, vocês querem ter acesso aos espíritos com o olhar da ciência material. Não é possível. Há de se conhecer, há de se estudar, há de se aprender a ciência espírita, para que através do fenômeno chamado mediunidade, ter-se acesso aos espíritos. Então, o que a revelação espírita nos trouxe de grande e de belo? Os espíritos vêm nos revelar Deus, que é a primeira parte do livro dos Espíritos, certo? Que nós vamos encontrar, fazer parte da Gênese. A ideia de Deus totalmente diferente do que se conhecia até então, que era um Deus que julgava e um Deus que mandava para o céu, para o inferno, para o limbo. Vem se conhecer um Deus criador desse universo imenso, que a ciência até hoje não consegue descobrir o seu fim, o final desse universo. A ciência material não prova onde acabou o universo, e cada vez mais se percebe que ele está se expandindo, se expandindo, se expandindo, não é? Então vem apresentar um Deus totalmente diferente, um Deus que não é antropomorfo, como era se apresentado, que não tem as paixões que o homem tem, como foi apresentado também há milênios à humanidade. É um Deus que criou suas leis magnânimas, justas, amorosas, misericordiosas, em que o ser é criado, simples e ignorante, simples na sua formação, ignorante no conhecimento, e ele próprio, esse próprio ser, vai ter um momento em que a providência divina vai auxiliá-lo a transportar fases do seu crescimento, que é o princípio espiritual no caso, vai passar pela experiência mineral, aprendendo a como se aglutina, como se mantém preso, que é a experiência no mineral, depois vai passar pelo vegetal, esse mesmo princípio espiritual vai passar pela fase vegetal, que vai acrescentar a sensibilidade ao calor, ao frio, ao que absorve da terra, num crescendo vai vivenciar várias experiências no reino animal,
que vai começar então a intelectualizar-se, daí os animais apresentarem, né, certa inteligência, mas não ter o pensamento contínuo, até chegar à humanização. Então são fases desse princípio, desse ser inteligente que vai se tornar o espírito humano, que somos todos nós que estamos aqui, e todos os outros já progrediram, e numa leitura, num aprendizado de um progresso infinito. Infinito. Então é um Deus que, por enquanto, para nós, segundo o livro dos Espíritos, segundo a questão feita no livro dos Espíritos, nós não temos condições ainda de entender plenamente esse Deus. É o momento que os Espíritos respondem assim a Kardec: Deus existe, disso não podeis duvidar. E nos traz, né? Se toda causa inteligente se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, certo? O efeito inteligente é a criação. Toda a criação. Que inteligência é essa que cria todo esse universo? Cada vez mais a ciência se dobra diante de cada descoberta nova, de cada elemento novo que é descoberto, dado a inteligência magna da criação desse universo. E uma outra informação assim que deixa a gente bastante tranquilo com relação a essa ideia de querer saber, conhecer Deus. Os Espíritos nos informam: o nosso cérebro físico não comportaria, ainda que eles quisessem passar para nós certos conhecimentos, o nosso implemento físico não nos permitiria entender. Não nos permitiria entender. A gente vai tentar fazer uma analogia. Não sei se algum de vocês viram um filme intitulado Contato. Não é? Uma física, uma astrônoma materialista, o seu pai também era astrônomo, ela quer ter um contato com o extraterrestre, ela consegue ter o contato com o extraterrestre, não é mesmo? Resumindo rapidamente o filme, e quando perguntou ela o que ela viu, ela não consegue explicar. Na linguagem humana, não consegue explicar. Quem não viu o filme ainda, procure ver, que é belíssimo, é uma mensagem muito bela, porque é uma discussão entre ela, que era materialista, e depois vê o universo, e passa a ter uma concepção meio diferente em torno de Deus, e um religioso. Os diálogos são muito ricos. Mas então o livro dos Espíritos deixa claro para a gente que nós não teríamos ainda como compreender esse Deus, mas que poderíamos senti-lo. Pelo cérebro, difícil conceber Deus, mas poderíamos senti-lo na emoção, no sentimento. Daí Jesus dizer lá para todos nós: bem-aventurados os simples de coração, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, porque sentirão a presença de Deus. Para os simples, para os que buscam a justiça, para os puros de coração, concebem Deus, percebem Deus, creem em Deus. Não é? Como Jesus também fala lá para Tomé: felizes os que não viram, mas creram. Porque o sentimento percebe essa bondade. E também a doutrina vem trazer para todos nós a ideia de imortalidade, que a maioria de nós, graças a Deus, já concebemos, entendemos essa imortalidade. Vem trazer a ideia da reencarnação, que até já havia em outras ideologias religiosas, mas de uma forma diferente, de uma forma progressiva. Ninguém reencarnando, atingindo um estágio, voltaria a um outro inferior. É sempre progressiva. O espírito pode estacionar, ficar parado em algumas encarnações, mas jamais retroagir. Isso não é belo? Isso não é belo? É belíssimo. Estamos sempre progredindo, como diz a nossa querida Yara, não é? Ainda que seja como uma folhinha de jornal, das pessoas de uma folha de jornal, estamos indo adiante. Então essa ideia de progresso infinito, que estamos a caminho, é muito confortadora. Quando você absorve e traz para a sua vivência diária a ideia da pluralidade dos mundos, que Jesus já havia falado também. Jesus já havia falado também, e que à época Jesus não podia, os homens não teriam como compreender, mas quando Kardec traz, quando os Espíritos revelam a Kardec a doutrina espírita, já se sabia que não era o Sol, não é? Que ficava, né, na Terra que já era todo o Sol, desculpa. Não é o Sol que girava. A ideia, o heliocentrismo já tinha se descoberto. Alguns planetas já tinham sido descobertos também. Já tinha-se muitas informações em torno de astronomia. E hoje em dia, olha a informação que a astronomia traz para a gente. As galáxias, os milhões de mundos, os milhões de planetas que existem. Estamos estudando nos sábados as transmigrações progressivas. Outra ideia belíssima que a doutrina espírita nos traz, em que uma boa parte de nós já viviam em outros planetas e vamos viver em outros planetas.
Então a doutrina vem trazendo uma ideia de imensidão, de grandeza da vida, de sentido para a vida, de sentirmos a vida, o quanto estar na carne é importante, porque nela, na vivência da carne, na atual reencarnação, o objetivo da encarnação, progresso, cumprir o seu papel diante da sociedade, diante da humanidade. Está lá na questão 132. Você sentir-se sim numa encarnação, mas saber que isso é um ponto, numa imensidade de vida que você ainda vai viver. Certo? E além da pluralidade dos mundos, a possibilidade da comunicação entre os vivos e os mortos, dando a mediunidade, que era até então visto como algo estranho ao ser humano. A história da humanidade conta quantos médios foram queimados vivos porque eram considerados demônios. A história nos fala disso. E é a doutrina espírita que vai dar à mediunidade o seu papel dentro da lei de Deus. A mediunidade é um instrumento de comunicabilidade com esse mundo que a ciência material não consegue ainda fazer. Então, olha a beleza da lei. O homem, pela sua inteligência e pelo seu orgulho, não cede aos princípios que é necessário para cientificamente, segundo eles quereriam, comprovar a vida após a morte, a comunicabilidade. E desde que o mundo é mundo, a comunicabilidade existe. Então é a doutrina espírita que vai dar esse papel à mediunidade, como Kardec coloca também na introdução do Livro dos Espíritos. A astronomia, o microscópio, os telescópios nos mostraram o mundo, o macro, o mundo maior. O microscópio, que já existia na época de Kardec também, nos mostra o micro. Seres que não vimos com os olhos invisíveis, só com os olhos, e que tiravam a vida das pessoas. E a mediunidade veio mostrar o mundo espiritual. Através da mediunidade, vamos conhecer esse mundo vastíssimo. É a mediunidade que vai trazer o consolo por conhecermos os nossos, sabermos da possibilidade da comunicação com os nossos queridos e sabermos a continuidade da vida. E sabendo a continuidade da vida, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que representa o céu e o inferno, nós vamos saber das consequências dos nossos atos na vida espiritual. No livro Céu e Inferno, Kardec vai trazer os mais diversos tipos de vidas. Vai trazer depoimento de rei, de rainha, de pessoas pobres, de pessoas ricas, de espíritos que viveram em lugares bem diferentes, regiões diferentes, inóspidas, de criminosos que praticaram crimes assim absurdos e que para a época havia guilhotina, foram guilhotinados, de senhoras donas de casa que tiveram uma vida simples, os mais diversos tipos que nós possamos imaginar de vida, o nosso Kardec sabiamente, como um mestre, como um professor, coloca neste livro, Céu e Inferno. E, por exemplo, como hoje, a aula que foi dada hoje no Céu e Inferno, duas pessoas da mesma religião, Bégère e Benoit, entra na religião por questão de querer viver a vida, era muito inteligente, logo consegue ter um cargo dentro da hierarquia católica e abusa completamente do seu cargo. Já Bégère vem cometer um crime e se arrepende desse crime, mata uma pessoa hierarquicamente na igreja superior a ele, porque ele se sentia maltratado por esse monsenhor, mas os dois estão em situação moral totalmente diferente do mundo espiritual. Na mesma religião, cometeram crime, mas pelos sentimentos, pelo conhecimento, pelas ideias que traziam, estão em situações totalmente diferentes. Então, a diversidade dos fatos, das ações que vão nos causar, que vão ser o resultado das nossas vidas no mundo espiritual. Então, a doutrina espírita é uma verdadeira revolução nas ideias que existiam até 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. É tudo uma revolução de ideias. Temos o livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio fazemos as nossas escolhas. Dentro das escolhas, o que escolhemos? Vamos receber de volta o que lançamos. Uma leitura também belíssima é o Código Penal da Vida Futura, que está aqui no Céu e Inferno, quando Kardec vem tratar das penas futuras segundo a doutrina espírita. E associando ao Código Penal da Vida Futura, recomendamos também a leitura do capítulo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando vem falar da lei natural, o bem e o mal.
Quando o Espírito vem dizendo para a gente, né, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Independente da intenção, da condição que você tenha feito. O que vai diferenciar é a intenção. E é uma outra coisa que a doutrina espírita vem nos revelar. Deus julga muito pela intenção. Qual o sentimento que estava dentro do meu coração quando eu cometi determinado ato? Quando eu disse determinada palavra? Está muito claro no Livro dos Espíritos. A palavra intenção permeia o Livro dos Espíritos. Então, às vezes, repetimos, duas pessoas cometeram o mesmo ato, dependendo da intenção, a consequência na outra vida, e nessa vida, com certeza, muitas vezes, vai ser diferente. Ele dá como exemplo, uma das questões, os Espíritos dão um exemplo, de aquele índio, não é aquela pessoa, aquele ser bem simples, ainda que está vivendo a vida num grupo indígena, que tira a vida de alguém para se alimentar, e daquele ser que vive na civilização, que tem o conhecimento, que tem a sua formação, e também tira a vida de uma outra pessoa com interesses financeiros, egoísticos. Olha a diferença de tirar a vida do próximo. Então Deus sempre vai julgar pela intenção e como a justiça divina age junto com a misericórdia e junto com o amor. Vamos estudar essa doutrina. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8 da introdução, Kardec nos diz que a doutrina é uma doutrina séria, que deve ser estudada com muita seriedade. Daí as casas sérias oferecerem discursos. Nós ficamos assim muito felizes de estarmos numa casa em que você tem a possibilidade de fazer os cursos em diversos horários, as diversas obras em diversos horários. Se você não pode no seu horário, você vai fazer essa aula num outro momento, no outro dia, em outro horário. Por que isso? Urge que absorvamos essa doutrina. Absorvamos essa ideia. Somos imortais. Somos aqueles que criamos nosso próprio destino. Deus é profundo amor. Ele quer tanto ser conhecido que ele enviou Moisés, enviou Jesus, envia agora a doutrina espírita e nos dá a possibilidade de, através da mediunidade, a intuição, percebermos os nossos anjos guardiães. E quando lá em Livro dos Espíritos vamos ler as perguntas e as respostas sobre os anjos guardiães, há uma questão especificamente que é respondida por São Luís e Santo Agostinho, que eles vêm nos dizendo assim: existe uma doutrina mais bela do que essa, onde você sabe que existe um espírito bom que vela o tempo todo por você? Que há um espírito que te conhece de outras existências e que te ama com um amor que a gente não conhece ainda no nosso grau evolutivo, a gente não tem condições de conhecer esse amor, e que zela por cada um de nós? Que desde o queiramos, através da intuição, possamos estar em contato com Ele? Resumindo, somos de Deus. Somos criaturas divinas. Aprendemos também, quando vamos estudar lá na questão lei de destruição, lei de conservação, lei de justiça, amor e caridade, que todos os fatos venham através da natureza, vem através da mão do homem, as guerras, as situações difíceis, têm a sua razão de ser. Tudo tem a sua razão de ser. E que quando estudamos bem profundamente a doutrina e abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, nós percebemos e raciocinamos assim: ou Deus é, ou Deus não é. E estudando a doutrina, percebemos esse amor de Deus na sua onisciência, em todo o seu conhecimento, na sua onipresença, está presente em tudo, na sua onipotência, no seu poder maior de saber fazer, tirar de todo o mal um bem. Então vamos prosseguir muito confiantes, vamos estudar muito essa doutrina. A casa oferece os cursos para estudarmos, para cada vez melhor compreender a nós mesmos, as nossas possibilidades, principalmente conhecermos a Deus, o que Ele espera de nós, e sermos, como Ele também coloca em um dos momentos aqui para nós, na questão 938, a subpergunta A. Vamos ler lá, quem guardar 938A, o comentário de Kardec, não é? Deus nos deu a necessidade de amar e sermos amados. E é através dessa compreensão, dessa vivência,
desse entendimento que vamos percebendo esse sentimento e sermos tão felizes quanto seja possível aqui na Terra, apesar de todas as lutas que estamos enfrentando. Que Jesus muito nos abençoe e que a nossa homenagem hoje a Kardec, acima de tudo, seja o nosso pensamento, não é? De cada vez mais essa doutrina seja divulgada, que a compreendamos cada vez melhor, porque é através da compreensão correta, exata, que vamos melhor divulgá-las. Que Kardec receba o nosso abraço espiritual aonde ele estiver. Que Deus nos abençoe. Bom demais, não é, amigos? Essa é a nossa doutrina. Nada como a gente estudar para acalmar o coração, para a gente conseguir ir entendendo que nada está solto. Nós é que precisamos entender melhor esse mundo que nos abraça, esse planeta que nos recebe, esse convite que é viver. Não é fácil, mas é bom. E agora, nos preparando para os passes, nós queremos antes agradecer a nossa querida Aparecidinha. Ela fala igual se estivesse contando história, né? Bom demais. O capítulo 17 é Sede Perfeitos. O homem de bem é o subtítulo do item 3. Ele é muito extenso. Kardec vai colocando aqui, como ele diz para nós, uma enumeração que não é completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas que todo aquele que se esforça para possuir essas que ele cita aqui no item 3, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, nós vamos ler algumas só, mas vamos ter aquela curiosidade boa de ir ao Evangelho para ler todas aqueles que ele coloca aqui para nós. Então, diz Kardec, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros, antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque crê, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade
é o seu guia. E nós vamos parando aqui, pedindo aos amigos médiuns que se posicionem vagarosamente, não precisamos de pressa, para o momento do passe. Não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária. Se estamos pela internet e estivemos com o pensamento envolvido também no estudo, vamos nos preparando para essa troca de energia. Vamos sempre agradecendo a Deus, amigos, por estarmos vivendo esses momentos que são tão importantes para nós, essa reflexão que o estudo traz, conhecer acalma a alma, traz saúde ao espírito. Então vamos agradecendo a Deus, pedindo a Jesus que abençoe esse momento, que é o momento do passe, quando junto a esses benfeitores, juntos aos amigos espirituais dos companheiros médiuns, poderemos receber nessa troca fluídica aquilo de que necessitamos e que esses amoráveis trabalhadores do bem sabem. Confiemos, elevemos o nosso pensamento confiantes. Abençoa, Jesus, essa hora, a hora do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Possamos, os que estamos aqui presentes, encarnados, desencarnados, os que estão nos ouvindo também através da internet, possamos colocarmos-nos em condições de absorver esses fluidos benéficos que esses amigos espirituais dirigem para cada um de nós, onde possamos usufruir do amor de Deus que possibilita a cada um de nós a condição de estarmos refletindo sobre esses ensinamentos. O homem de bem. O que é ser um homem de bem? Tão difícil às vezes nos parece, mas que a doutrina espírita nos dá o caminho, de vez que o progresso se faz constante para cada um de nós, mas o caminho está esclarecido para cada um de nós. E muito depende do nosso esforço, mas o caminho está dado. Pois quando nos fala o Evangelho que o homem de bem pergunta à sua consciência o que ele fez de bem, o que ele fez de não bem, está dando para nós a ferramenta, porque todos nós sabemos exatamente como abordar a nossa consciência. Nós sabemos perguntar a essa consciência. E é ela que nos direciona, de vez que a lei de Deus está dentro de cada um de nós. Essa lei que foi referida aqui no estudo de justiça, de amor, de caridade, ela está em nós, encarnados, desencarnados, em nossa mente. Mas qual é o problema entre nós? É a falta de hábito de consultar essa consciência, porque ela está querendo o nosso bem, ela que nos direciona. Mas nem sempre, como a lei é de progresso, como a lei é de evolução, tem sempre essa consciência, ao exigir a nossa postura, ao exigir a nossa conduta em concordância com essa lei, nem sempre são criadas situações confortáveis da forma como nós avaliamos que seja. Então vem alguns processos desconfortáveis
nós consideramos como dores esses processos, pois a cada dor, a cada desconforto que nos chega, ela vem com uma mensagem. E essa mensagem, meus irmãos, é uma tentativa dessa própria consciência de cada um de nós fazer com que nós adequemo-nos a essa lei que está com ela, que está conosco. E que lei é esta, senão aquela que Jesus nos ensinou? A lei de amor. A lei de amor a Deus, a lei de amor ao próximo, a lei de amor a nós mesmos, espíritos, criações divinas, que somos num processo de desenvolvimento, mas que ainda com alguns comportamentos deixando a desejar, podemos dizer assim. Mas com essa instrução de hoje, com a proposta de aprofundamento dos nossos estudos da doutrina, que vem ao encontro dessa necessidade de cada um de nós que aqui estamos, pois que sabemos, a maioria da nossa sociedade talvez não esteja ainda preparado para esse tipo de informação, mas não, nós estamos no caminho, e esse caminho está aberto para nós. É muito bonito esse caminho, é um caminho que nós vamos buscar um exercício de aprimorarmos-nos enquanto espíritos que somos. Numa das questões dos nossos estudos aqui na casa, o irmão conhecido na igreja tradicional católica como Santo Agostinho, ele nos dá uma ferramenta a mais ainda para esse nosso aprimoramento, quando ele diz, para cada noite, quando formos nos deitar, perguntemos a nós mesmos, se fizemos durante o dia alguma coisa a alguém que não gostaria que alguém tivesse feito a nós mesmos. E a cada resposta e a cada noite, fica aberta uma possibilidade de nós estarmos adequando-nos a essa lei de amor, de justiça, de caridade, que norteará o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento, a nossa adequação a essa lei, que é uma lei de amor e que está dentro de nós, que está dentro do outro e que está dentro da sociedade, pois todos nós amamos ou necessitamos de amar, toda a natureza ama, todo o universo ama. Mas nós, infelizmente, ainda não escolhemos esse caminho, através da nossa conduta, da nossa postura, mas intimamente nós estamos preparados, intimamente nós sabemos que somos interdependentes, e essa interdependência é a prática do amor, o amor a nós mesmos, o amor a Deus acima de todas as coisas, o que significa que tudo está em concordância com Deus, tudo que nos ocorre está em concordância, pois existe uma lei universal que vige todo o universo, e nós, como criaturas divinas, somos um dos principais objetivos desse universo. E essa lei há de estar dentro de nós, e que se nós observarmos-nos, vamos perceber que somos amor. Nossas células amam-se, nossos órgãos amam-se através das suas harmoniosa interdependência. Então, meus amigos, meus irmãos, busquemos essa compreensão que a luz da doutrina nos traz e que possamos aprimorarmos-nos amando um ao outro. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, por nossa noite de estudos e passes, por essa homenagem que pudemos oferecer ao codificador do Consolador prometido. Que nós possamos levar conosco
essas vibrações que o estudo oferece, esse reconforto trazido pelo passe, que possamos levar conosco a certeza de que não estamos sós, que és o nosso pastor e nada nos faltará, que somos as tuas ovelhas e que cuidas de nós, porque foi o que disseste, as ovelhas que o Pai te deu não estariam perdidas. Se conosco, Jesus, ajudando-nos a entender a nós mesmos e a crer que somos caminheiros do espaço e que estamos aprendendo, pouco a pouco, a viver para o sentimento maior, Deus, nosso Pai. Que possamos chegar aos nossos pontos de origem, levando conosco essas vibrações, mas que elas também permaneçam, Jesus, nesta nossa casa tão querida. Abençoa esses benfeitores amoráveis que nos acolhem, os nossos guias que são incansáveis. E que seja sempre, Jesus, em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para encerrarmos essa nossa noite de estudos e passes. Nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Muita paz, companheiros.